De volta com o RN Acontece e eu recebo aqui no estúdio o secretário estadual de tributação, André Horta. Secretário, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ana. Obrigado pelo convite mais uma vez. Secretário, o governo do estado anunciou um pacote de ajuste fiscal. Pacote esse que contempla diretamente o aumento de impostos. Especificamente, o que é que o governo pretende com isso? Que tipo de arrecadação pode-se chegar a partir desse pacote? Ana, primeiro o contexto, disso. Eu trabalho com o federalismo fiscal há muitos anos, há mais de década, e em 1998 foi escrito um livro chamado O Colapso das Finanças Estaduais, naquela época. E por que está acontecendo só agora isso? Está acontecendo agora porque isso foi adiado por empréstimo e por outras vias, Então é por isso que está acontecendo agora. A União rebocou os estados e municípios até onde pôde, e agora com a crise chinesa a gente não teve como escapar dela e chegou na própria União, que não está conseguindo manter nem as suas despesas, quanto mais a dos estados. Então a intenção dessas medidas anticrise que foram propostas agora à Assembleia é justamente retornar ao Estado a sua capacidade de honrar contratos e honrar folha de pagamento. Agora, secretário, nós tivemos aqui na semana passada o presidente da Federação das Câmaras e Dirigentes Lojistas, Afrânio Miranda, e ele questionava o seguinte: por que o governo optar pelo aumento de impostos se na verdade não poderia optar pela redução de custo da máquina em si? Tem toda razão. O governo, na verdade, começou dessa forma o seu ajuste, Desde janeiro, de lá para cá, foram revisados toda sorte de contratos, de manutenção, de veículos. Isso, o secretário Gustavo do Planejamento já calculou que importou na economia de mais ou menos 200 milhões de reais, quase que o mesmo tamanho do pacote. Além disso, foram contingenciadas 30% das despesas de todas as secretarias. Só foi mantida saúde, educação e segurança. Nesse final de semana, tu viu que houve uma pequena restrição, mais ainda, dos gastos que já estavam feitos. Na verdade, esse pacote tem vários momentos, Um momento dele é o de corte de gastos, que está sendo feito desde janeiro. Se ficou observando se só esses cortes de gastos resolveriam a questão e a gente conseguiria, apertando um pouco mais o cinturão, resolver as questões fiscais do Estado. Nenhum Estado brasileiro está conseguindo isso. Eu me elegi, você noticiou isso, eu coordenador do secretário de Fazenda agora no final de julho, e com 5 dias de eleito, a primeira coisa que eu fiz foi convocar uma reunião de secretários de Fazenda para a gente discutir como é que a gente ia escapar. Esse ano está perdido, mas em 2016, como é que a gente vai fazer, Esses secretários elegeram lá 8 diretivas e nós escolhemos 4 delas, Todos os estados do Brasil, quem não está fazendo agora, porque já fez, Eles estão elegendo algumas diretivas e estão propondo. Alguns já aprovaram, inclusive, seus ajustes, Paraíba, Pernambuco hoje aprovou o regime de urgência, na Assembleia Legislativa, e deve ser votado ainda hoje o pacote de Pernambuco, e Tocantins já aprovou, São Paulo tinha aprovado anos antes, e principalmente o Paraná. O Paraná, Ana, foi uma espécie de empiria, de experiência anterior da gente, porque o Paraná aprovou essas medidas que a gente está aprovando agora em 2013 para 2014. E o que é que aconteceu com o mercado e com o comércio e com a economia do Paraná? Hoje, o Paraná é o segundo estado brasileiro em arrecadação. Se tivesse complicado a economia local, jamais ele seria um dos campeões da arrecadação do país. Agora, secretário, uma pergunta que se faz o déficit financeiro anunciado pelo governo é algo em torno de 487 milhões de reais. O que se pretende arrecadar com esses impostos é algo em torno de 230 milhões de reais. Ainda há um vácuo. Como atingir ou como preencher esse vácuo de déficit? A gente tem que encontrar a medida certa da intervenção. A gente não pode entrar em todo o déficit porque a gente sabe que boa parte da economia está represada. Está represada por uma crise política que desde a eleição não acabou, até agora. Já vi diversos empresários falando sobre isso. Inclusive, numa das reuniões do Hub da TAM em São Paulo, a presidente Cláudia Sena falou: tenho vários amigos empresários que estão aqui com investimento para se fazer, estão com dinheiro para se fazer, mas não fazem porque estão esperando o momento político a coisa se assentar. Outra coisa, o petróleo caiu de preço, o barril. A gente nunca imaginava que o barril ia sustentar aquela crise do xisto americano do ano passado, de julho do ano passado, continua até hoje. Então, várias razões nos levaram a achar de que a coisa poderia mudar até agora. Não foi o caso, não se mudou até agora, então talvez, provavelmente, para o ano, a situação já seja um pouco melhor. Se a União melhorar, vamos dizer que a União aprova a CPMF, vamos dizer que a União se recomponha melhor.
a União se recompondo, boa parte dos empréstimos, financiamentos e transferências que ela faz, isso já vai irrigar o Estado. E a gente não pode se precipitar indo logo atrás de todo o déficit, porque a própria economia, quando a Paraíba faz o pacote dele, o Ceará faz o pacote, todos os estados fazendo o seu, todas as economias que estão em torno da gente também vão melhorar. Então essa melhora sistêmica, ela já pode por si só trazer para todo o país. Essa foi a opção da maioria dos secretários do país. Secretário, falar sobre a reação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, um pacote que depende diretamente da aprovação na Casa Legislativa. Há uma reação contrária a esse pacote, inclusive discursos muito contundentes. Como foi que o senhor recebeu essas reações e mais? Não passando na Assembleia, qual seria a alternativa, o plano B do governo, secretária? Primeiro que daqui para quarta-feira, esse regime de urgência pode acontecer e pode ser votado. Foi o caso de Pernambuco hoje, né? Pernambuco aprovou e deve ser votado ainda hoje o ajuste e as medidas de contenção de crise, né, de lá. Então, eu estou acreditando que vai ser possível um acordo com a Assembleia Legislativa daqui para quarta-feira para a gente aprovar esse ajuste. Até porque, Ana, se essa lei, né, aprovada, ela é uma lei peculiar. Porque se não se quiser aprovar essa lei, esse não é definitivo. E realmente vai ser 20 milhões a menos de receita em janeiro, né? Mas se disser que vai aprovar a lei, se aprovar a lei daqui para quarta-feira, esse sim, na verdade, é um talvez, né? Porque essa lei, apesar de entrar em vigor no outro dia da publicação, a aplicação dela só se dá a partir de 1º de janeiro de 2016, em virtude do princípio da noventena dos tributos, da anterioridade da noventena. Então, há ainda 3 meses aí que alguma correção de curso pode ser feita, né, ao longo de 2015. Então, acho que não é, digamos assim, uma urgência tão urgentíssima o fato de se aprovar esse pacote agora, até porque nós temos um espaço aí de negociação até o final do ano. Secretário, o senhor teme que com esse aumento de impostos os nossos produtos, os produtos do Rio Grande do Norte, eles percam algum tipo de competitividade? O aumento da alíquota ele é sistêmico, né? Nossos vizinhos, a Paraíba já está corrigindo a alíquota dele, Pernambuco, Maranhão, Piauí. Então, assim, a competitividade deles fora não vai mudar. Não é porque a alíquota de passar, a alíquota de operações interestaduais continua em 12%. Então, não há nenhuma alteração nos nossos produtos lá fora. E internamente, os 18% é para todos. Então, assim, nem dentro nem fora haverá grandes alterações. Os produtos de fora, quando vierem vender aqui, a diferença de alíquota que se cobrava era em relação a 17%. Agora vai passar a ser 18%. Então, na verdade, o ambiente de negócio continua o mesmo. Só que com o Estado, que é um agente econômico muito importante, muito substantivo, né? O Estado recuperando seu poder de quitar suas obrigações, de quitar os seus contratos e de pagar a folha, a gente sabe o que acontece quando o Estado está funcionando e que o Estado faz os pagamentos, né? O que acontece em janeiro? O mercado de janeiro é o melhor mercado do ano do Rio Grande do Norte, é justamente quando o Estado está honrando pagamentos. A gente sabe dessa importância do Estado e a gente sabe que quando o Estado mingua, toda a economia mingua junto, devido ao seu tamanho, devido à sua importância dentro da economia. Secretário, a gente sabe que não é o momento de trazer o si, na verdade a realidade está posta. Mas se nós tivéssemos uma reforma tributária, o clima seria outro, o senhor acredita? Olha, Ana, você tocou num ponto que é um dos mais importantes para mim, né? Desde o dia 21 de julho, quando eu fui eleito lá no Concefaz, que eu disse, olha, eu vou lutar no dia a dia por nossas bandeiras do dia a dia. Quais são essas bandeiras do dia a dia? Essas coisas estão acontecendo, mexe na lei do ISS, que entra no ICMS, depósito judicial, por exemplo, né, que estamos querendo utilizar, que é uma das formas que se encontrou de se driblar a crise de 2015. Então, segunda-feira eu estava lá no Supremo, com o Amicus Curiae, representante do secretário de Fazenda, dizendo da importância do ano desse, de 2015, né, de se utilizar os depósitos judiciais. Agora, o que nós queremos há décadas, né, é fazer uma reforma tributária que adote a agenda progressiva. Hoje no Brasil, quem ganha menos paga mais imposto e quem ganha mais paga menos imposto. É preciso que essa solidariedade seja equalizada, até porque essas pessoas que ganham menos são justamente aquelas que demandam mais serviços. Então, do ponto de vista do setor público, é ineficiente a gente estar prejudicando a economia, justamente dificultando a vida daqueles que mais demandam serviços públicos.
Secretário, a gente está quase terminando a entrevista, mas uma última pergunta. Como foi que o senhor recebeu aquelas informações do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado, apontando que supostamente auditores estariam recebendo valores a mais? Isso é uma questão, eu estava em Brasília no dia que foi apresentado, isso é uma questão entre o Sindicato dos Auditores, né, e o Tribunal de Contas. Existe um duelo de teses aí, né? Segundo a alegação do Tribunal de Contas, somente servidores que trabalhem em público, né, poderiam supostamente estar recebendo a periculosidade, né? Só que na ação do Sindifere, justamente os exemplos principais e a citação do juiz foi que o que foi chamado de auditoria de birô, uma coisa assim, né? Esses são os casos justamente que firmaram a periculosidade, né? Porque aqui acho que você noticiou na época o atentado a Cesário, diretor de Mossoró, o assassinato do coletor de Patu, ano passado, Giovanni Araújo, né? Secretário de Extremóis, que sofreu aqueles 2 tiros por causa daquela máfia dos coisas. E meu amigo Mauro Filho, secretário do Ceará, né? Que foi mexer agora na máfia lá das confecções, né? Aí sofreu ameaça de morte, está passeando sempre agora com a polícia para cima e para baixo, por causa da dificuldade disso aí. Bom, o que foi questionado foi isso aí, só que isso era uma questão já que o Sindifere tem discutido com eles. Para a ótica da Secretaria de Tributação, não há muito o que se discutir, porque a gente é uma decisão para o secretário Ayrton, que implantou isso ano passado, isso é uma decisão judicial transitada em julgado. Então, ao executivo não cabe discutir isso, cabe apenas aplicar. Agora, se quer reerguer, ressuscitar as teses que eram do tempo da discussão disso aí, isso vai ficar entre o sindicato e o TCE. Secretário Estadual de Tributação, André Horta, muito obrigada mais uma vez por sua presença aqui. Obrigado a você pelo convite. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa www.politicaemfoco.com. O RN Acontece vai ficando por aqui. Você fica agora com Robson Carvalho, seu Boa Tarde, Cidadão. Uma ótima tarde para você. Nosso compromisso sempre renovado. Amanhã, aqui nesse mesmo horário, pela Band em Natal.